Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Alciele Nobre, professora de redação e de modo específico, redação Enem. E nesta videoaula que eu trouxe aqui para vocês, eu trouxe uma abordagem sobre a conclusão na redação Enem. Porque a conclusão na redação Enem tem um caráter específico. Para vocês terem uma ideia, a competência 5 é totalmente direcionada a ela. Eu tenho que produzir uma proposta de intervenção social que respeite os direitos humanos. Olha só. Então, isso vai estar presente na conclusão. A conclusão do exame do Enem é uma conclusão tipo proposta. Dos outros vestibulares, nós temos outro tipo de conclusão, pode ser só uma conclusão resumo, mas no Enem não. Você tem que apresentar uma proposta de solução para aquele problema que foi dissertado ao longo do texto. Nesse parágrafo, nós não podemos esquecer de 3 partes. Retomada da tese, detalhamento da proposta de solução, com todos os elementos exigidos nesse detalhamento, e o fecho, que vai dar aquela finalização a este parágrafo. Mas antes de mostrar para vocês um parágrafo que atende a todos esses pontos, eu queria passar aqui 2 informações bem interessantes para que vocês não cometam mais nesta competência e assim alcance o tão desejado 200 na competência 5. Vejam só, por experiência eu vejo que muitos alunos, quando nós estamos trabalhando com um tema relacionado à criança ou adolescente, e assim, é bem comum que os professores de redação trabalhem análise temática voltada a esses temas de criança, de adolescente, o aluno utilize lá na conclusão o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que o aluno você não pode esquecer de uma coisa. O ECA é um documento jurídico, é um estatuto, é um papel, é uma lei. Então, quando o aluno coloca assim, é importante que o poder público, em parceria com o Estatuto da Criança e do Adolescente, desenvolva um plano de ação para... Como é que o poder público vai ter parceria com o ECA, se o ECA é um documento? A ação, o que vai ser desenvolvido, precisa ser de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em respeito à lei. Aí sim, tá? Qual é a minha segunda dica? O que é que acontece? Nós temos 4 elementos que tem que ter nessa proposta de intervenção. O agente, a ação, o meio e a finalidade. Acontece que, às vezes, o aluno coloca assim: posto isso, o Ministério da Educação deve, por meio das escolas públicas, realizar atividades socioeducativas para atender tal e tal. Observe só esta falha. O Ministério da Educação, por meio das escolas públicas. Como assim? Escolas públicas já são outro agente, não é meio. Meio seria campanha, seria palestra, seria reuniões, seriam ações aí realizadas. Mas eu não posso dizer que uma escola pública é um meio, escola pública é um outro agente, porque é uma instituição. Então não se esqueçam disso, viu? Essas dicas são bem interessantes para que você não vacile e aí alcance o tão sonhado 200 somente na competência 5. Mas vamos aqui, eu trouxe um parágrafo que de modo bem simples, mas de modo bem inteligente, atende a esses princípios, para que vocês possam perceber e assim colocar em prática no ato da realização dessa conclusão. Tem o seguinte: nós bem sabemos que essa conclusão tem que atender a essas 3 partes: retomada da tese, detalhamento da proposta de solução e o fecho. Neste primeiro momento, o que é que nós temos? A retomada da tese, e às vezes a gente pode fazer essa retomada da tese de modo bem simples, porque o aluno já leva isso, já dá pronto isso. Como assim, Alciele? Olha só. Urge, portanto, eu tenho que ter o conectivo de conclusão, que o atual quadro brasileiro da baixa cobertura vacinal seja alterado. Então eu pego o problema e declaro que tem que ser alterado, Já ajuda muito, que é a retomada. Para isso, vamos ver agora a proposta de solução. Faz-se necessário que as secretarias municipais de saúde, secretarias municipais de saúde,
por meio de campanhas educativas, palestras e divulgação em redes sociais. Olha o meio que eu tenho. Vou usar o quê? Vou usar campanhas, vou usar palestras, vou usar divulgação nas redes sociais. Promovam um plano de ação, que é a ação, para a adesão às campanhas de vacinação. O plano de ação para a adesão às campanhas de vacinação, a fim de que se alcance a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 95%, que com certeza o texto já trouxe essa abordagem. Então, aqui eu tenho os elementos. Gente, quem vai fazer, o que vai ser feito, por meio de quê e com qual finalidade, e está detalhado, né? São campanhas, divulgações, palestras, tá? Porque as pessoas precisam estar muito bem informadas com relação a isso. O parágrafo dá espaço a você complementar com outra informação que tenha caráter de proposta, como se fosse um somatório. Então, olha só, ademais, esse trabalho terá um maior efeito se esse plano de ação também for estendido para as escolas, integrando a família com o fito de convencê-la para os cuidados com a saúde das crianças. Então, eu tenho uma expansão dessa ação que pode ser feita. Talvez assim, o Brasil volte a registrar a erradicação de graves doenças que assolam a saúde pública, né? Olha só o que o aluno fez aqui, ele traz uma frase fecho. Talvez assim, talvez com essas medidas, o Brasil volte a erradicar graves doenças que assolam a saúde pública. E aí esse parágrafo segue os critérios exigidos da redação do Enem. São pontos fundamentais para que o aluno possa obter uma nota satisfatória. Às vezes fica uma dúvida, eu falo isso sob o viés da minha experiência com meus alunos. Professor, eu tenho que colocar quantas propostas? Uma proposta é suficiente? 2 propostas, professora? 3? Gente, primeiro que nós temos um espaço, só são 30 linhas para todo o texto, tá? Mais ou menos um parágrafo atende aí a 7 linhas. Se eu pensar em 4 parágrafos, no limite de 30 linhas, 7, 8 linhas. Para que essa informação seja detalhada, eu não posso me estender com mais de com várias propostas. Eu posso colocar uma proposta bem detalhada, vai ficar legal? Vai, desde que seja coerente com aquilo que você discutiu. Se foi problema de informação, se foi outro tipo de violação. Sua proposta de solução, ela tem que se comunicar com aquilo que foi apresentado anteriormente no seu texto, na sua argumentação. Você não pode ressaltar um problema, abordar uma causa desse problema e a proposta de solução ser totalmente desconectada com aquilo que você produziu, né? Porque esse texto, como eu já disse aqui em um outro vídeo, ele precisa estar alinhado sob um projeto. Esse texto foi planejado. Eu não posso destacar um problema e apontar outro tipo de solução que não se relaciona com aquilo que eu apresentei como problema. Então, você pode apresentar uma proposta de solução? Pode, sim. Somente uma é suficiente? Sim. Se atender a todos os elementos, se tiver detalhada. Pode apresentar 2? Pode também. Se tiver relação com aquilo que você apresentou nos seus argumentos, lá no seu desenvolvimento, tá bom? Desde que seja suficiente para que essa proposta de intervenção, ela seja clara, ela seja detalhada, ela respeite os direitos humanos e, principalmente, ela seja exequível, ou seja, ela possa ser executada. Porque também não adianta propor uma solução que seja utópica, que realmente, na realidade, ela não vai acontecer. Tá bem? Então, muito obrigada pela atenção e aqui eu concluo mais uma aula de redação para você.